Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Sejamos todos muito bem-vindos ao nosso primeiro dia de estudo da obra mesmo, o livro A Gênese, de Allan Kardec. E nós vamos utilizar a tradução de Evandro Noleto Bezerra, da Federação Espírita Brasileira. O nosso propósito da família EOS, termos disponíveis no nosso canal todas as obras básicas da codificação kardeciana. Estamos completando o Livro dos Médiuns, estamos completando o Livro dos Espíritos, estamos fazendo agora também o Céu e o Inferno e vamos iniciar hoje o livro A Gênese. E todos os domingos nós fazemos uma live, que é o nosso Evangelho no Lar, que nós estamos fazendo o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós estamos hoje estudando as 5 obras kardecianas. O Livro dos Médiuns já está bem no finalzinho, mas tem todo o estudo do Livro do Médiun. Desde a introdução, já estamos nas dissertações espíritas, já no último capítulo. Então, esse é o propósito do EOS Manaus, o estudo das obras da codificação kardeciana e os estudos das obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier. Então, nós temos bastante material aí disponível de estudo para todas as pessoas que desejam aprender verdadeiramente o Espiritismo. Hoje, 12 de abril de 2024. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão para iniciarmos o nosso novo estudo, se Deus assim nos permitir. Vamos orar? Divino amigo Jesus, amor de nossa vida, sabemos que essa doutrina é a terceira revelação prometida por Ti, Senhor. E a obra Gênese vai nos trazer esclarecimento sobre a Gênese, a criação, os milagres. Nós gostaríamos, Senhor da vida, que o Senhor, como sempre, possa nos dar força para termos a disciplina necessária para o estudo desta obra, o amparo dos nossos amigos espirituais para que possam nos ajudar na compreensão da obra. E sempre, Senhor, sempre, nós possamos despertar cada vez mais essa nossa vontade firme de estudar para melhor servir. Para nós, uma alegria enorme estarmos aqui para iniciarmos um novo estudo, um novo trabalho. Te pedimos a Tua permissão e o Teu amparo, divino amigo, e agradecemos sempre ao amparo e à presença dos nossos amigos espirituais. Graça te damos, Senhor, que assim seja. E é exatamente isso na obra A Gênese, né? Nessa obra nós vamos estudar a Gênese, que é a criação, hoje à luz da doutrina espírita. Nós vamos estudar os milagres de Jesus e vamos estudar também as predições. Então, para que pudéssemos fazer, para que o professor Denizar pudesse fazer uma abordagem espírita, era necessário todos os livros basilares. Então, era necessário o Livro dos Espíritos, porque é uma doutrina que estava surgindo. Então, se nós pegarmos a palavra alma, que ele pega em um Livro dos Espíritos, ela tinha 1000 significados. Se nós pegarmos a palavra espírito, que a gente vai encontrar também no século XVII, século XVIII, também tinha outros significados.
Então, era necessário que essa doutrina pudesse construir a sua base, fazer a definição dos seus vocabulários, dar termos a uma ciência que estava chegando, que estava iniciando. Então, era necessário que formasse toda uma base. Então, como falar da criação, como falar de milagres e como falar de predições se nós não tínhamos o conhecimento da matéria elementar primitiva, que é o fluido? Se nós não tínhamos a consciência, que é essa matéria elementar primitiva, nós não tínhamos consciência da individualidade do ser espiritual, nós não tínhamos consciência da pluralidade das existências, da pluralidade dos planetas. Então, para ter uma abordagem espírita, era necessário que houvesse algo previamente. Então, por isso, o livro dos Espíritos, depois o livro dos Médiuns, depois o Evangelho, depois o Céu e o Inferno, e ele finaliza com o livro A Gênese. Então, vamos para a introdução? E quem vai fazer o trabalho da edição é a nossa querida Lígia, já solicitando que a espiritualidade possa sempre conduzi-la para agir da melhor forma possível no processo da edição, que irá sempre para o nosso canal. E é uma alegria enorme poder compartilhar com todos vocês que acompanham através do canal. Vamos lá, introdução, feita pelo próprio professor Allan Kardec. A primeira edição publicada em janeiro de 1868. E o professor Denisard, ele desencarnou em 1869. E sabemos que foi uma morte rápida por conta de um aneurisma. Esta nova obra, essa aqui é texto dele, tá? Esta nova obra é um passo a mais no terreno das consequências e das aplicações do Espiritismo. Um passo a mais. Conforme indica o seu título, A Gênese, ela tem como objetivo o estudo dos 3 pontos até agora diversamente interpretados e comentados. Primeiro, a Gênese, que é a criação. Então, nós temos a abordagem dentro da religião, nós temos a abordagem na filosofia, nós temos a abordagem na ciência como um todo, não é verdade? E cada um com as suas interpretações. Quando nós pegamos a Gênese na parte religiosa, aí é que nós vamos ter mais interpretações mesmo. Os milagres, que também tem os estudos e as interpretações, e as predições feitas pelo nosso Senhor Jesus, tanto os milagres quanto as predições. Então, a base do trabalho do livro A Gênese são esses 3 tópicos: a Gênese, os milagres e as predições. Em suas relações com as novas leis que decorrem da observação dos fenômenos espíritas. Então, agora nós temos novas leis, que são as observações espíritas. Então, na época, o Kardec tinha agora recursos para poder fazer uma abordagem, né? Kardec criou leis? Não. Por isso que a gente chama de revelação. Revelou as leis que já existiam, mas que não conhecíamos. Quantas leis naturais sempre existiram e nós não conhecíamos? Antes que existisse o microscópio, você sabia da existência dos micro-organismos? Mas pelo fato de você não conhecer, de nós não conhecermos, ele deixava de existir? Óbvio que não. Então, o fato de nós não conhecermos, isso não quer dizer que não exista, quer dizer que a gente não conhece. Então, existem muitas e muitas leis ainda que regem o universo que a gente também ainda não conhece. Então, o Espiritismo ele vem revelando na condição de uma terceira revelação. Vem revelando. De que me vale entender sobre fluido há 2000 anos atrás? A gente ia dar conta? Não. Era necessário primeiro que Einstein viesse, identificasse o átomo, depois um pouco mais vem outro já identifica o quartzo, depois vem outro mais já identifica. Então, é necessário que haja a ciência, de certa forma, há um processo de evolução da ciência para que aí venha realmente a religião e faça uma revelação maior, mas já pautada em cima do que a ciência revelou. Entendeu? Em suas relações com as novas leis que decorrem do quê? Da observação dos fenômenos espíritas.
Por isso é que é uma ciência espírita, porque é resultado de pesquisas, observações, comparações, anotações. 2 elementos, ou, se quiserem, 2 forças regem o universo. Presta muita atenção nisso aqui. Olha, o professor Denizali, ele escreve espetacularmente. Então, ele vai dizer, se quiser, você pode chamar de força ou elementos. Quem são? Que regem o universo. Então, no livro dos Espíritos, fala na trindade, Deus, Espírito e Matéria. Né? Deus, Espírito, e os elementos gerais é justamente Espírito e Matéria. Então, ele diz 2 elementos, ou se quiserem, 2 forças, regem o universo. O que é reger? É governar, chefiar e organizar. Então, ele diz, mas tia, como é que é esse negócio de reger? A gente reger o universo. O que nós já aprendemos? Quando eu penso, eu penso. Quem é que pensa? Eu, espírito. Logo, eu atuo aonde? No fluido universal. Por isso a gente fala de um governo. Por isso que ele fala desse chefiar, desse organizar. Vamos pegar mais uma coisa. O nosso planeta Terra, ele tem as características materiais que a gente conhece, que nós também impregnamos, somos nós que construímos. Tem a própria construção da natureza, que é de ordem divina, e existe a construção psíquica do ambiente que nós estamos. De quem é essa construção? Nossa também. Então é por isso que na condição desses 2 elementos, eles fazem parte, como ele diz aqui, 2 elementos, ou se quiserem, 2 forças regem, governam, organizam o universo. Então, olha a nossa responsabilidade como co-criadores. Entendeu isso? Por isso é que ele usou a palavra reger. Quem é? O elemento espiritual, nós, os espíritos, e o elemento material. Eu, na condição de espírito, atuando sobre ele. E ele também atuando sobre mim. Porque para eu evoluir, eu preciso do quê? Da matéria, eu não preciso encarnar? Então, é um atuando sobre o outro, um governando o outro. Da ação simultânea desses 2 princípios, olha só, por isso é que ele diz, da ação o quê? É unilateral? Não é. É bilateral. É de lá para cá, daqui para lá. Da ação simultânea desses 2 princípios resultam fenômenos e... Olha só aqui, ó. Da ação simultânea. Simultânea é o quê? Ao mesmo tempo. Pensei, atuou. Da ação simultânea desses 2 princípios resultam fenômenos especiais que se tornam naturalmente inexplicáveis, desde que se abstraia de um deles. Então, quando é que se torna inexplicável? Se eu tirar um deles. Não tem como explicar. Por isso que olha só, da ação simultânea desses 2 princípios resultam fenômenos especiais que se tornam naturalmente inexplicáveis. Quando é que ele vai se tornar inexplicável? Desde que se abstraia de um deles. Do mesmo modo que a formação da água seria inexplicável se não se levasse em considerações um dos seus elementos constituintes, o oxigênio ou o hidrogênio. Junto é água, separou não é mais. E a mesma coisa quando ele fala o espírito sozinho, não tem muito sentido, e a matéria sozinha também não tem muito sentido. É necessário que haja ação dos 2. Por isso que ele usa o termo, os 2 têm que reger. Ao demonstrar a existência do mundo espiritual e suas relações com o mundo material, o espiritismo fornece a explicação de uma imensidade de fenômenos incompreendidos e, por isso mesmo, considerados inadmissíveis por parte de certa classe de pensadores. Então, nós estamos aqui no século XIX, época de Kardec, saindo de um período de uma perseguição da Inquisição enorme, em que a ciência teve que negar o óbvio, porque senão seriam queimados na fogueira santa, né, que de santa não tinha nada. E, de repente, eles se viram numa situação que agora conseguiram, porque não tem mais, já chega uma hora que não dá para você negar por muito tempo, óbvio. Isso tem um tempo, cai,
vai cair, tudo que é mentira, tudo que é engano, tudo que é mal vai cair, porque essa é a tendência de tudo aqui na Terra. O bem tem que dominar, o bem tem que permanecer. E aí o que aconteceu? Olha lá, por parte de certa classe de pensadores, considerados inadmissíveis. Então, não quero mais nem pensar nisso, isso aqui não existe, não quero nem entender como é. Mas cientificamente não pode provar. Então, o que se diz? Isso é inadmissível. Aí passou da negação total, né, para uma negação total. Embora as escrituras estejam repletas de tais fatos, quais fatos? Da criação, dos milagres e das predições, seus comentadores não conseguiram chegar a uma solução racional. Por quê? Porque sim. Porque é um milagre. Mas o que é um milagre? É um milagre. A ciência não tem como explicar, porque foi um milagre. Visto desconhecerem a lei que os rege. Qual é a lei que os rege? Espírito e matéria, que ele falou mais atrás. Então, se eu não entender espírito, se eu não entender a matéria na condição de um fluido universal primitivo, eu não tenho como entender a Gênese, eu não tenho como entender as predições, eu não tenho como entender os milagres. Não dá. Por isso, quando a gente faz estudo, aí vocês podem dizer assim, tia, é a primeira vez que vocês estão estudando a Gênese? A primeira vez que nós estamos estudando a Gênese? Não. É a primeira vez que nós estamos gravando para pôr no canal. Nós já fizemos o estudo de todas as obras básicas, da Gênese em particular, essa é a segunda vez. O estudo detalhado é a segunda vez. Mas livro dos médios eu já perdi a conta, livro dos espíritos eu já perdi a conta. O céu e o inferno é a segunda vez também que nós estamos estudando e gravando. Então, quantas vezes a gente fala assim, gente, nós temos que estudar o capítulo do livro A Gênese chamado Os Fluidos, que é o capítulo o quê? 14. Né? O pessoal aqui já até sabe de estudar, que é a base. Quando nós estudamos o livro Os Fluidos da Gênese, o capítulo 14, a gente passa a ter uma responsabilidade e um cuidado muito maior com o que pensamos. Então, a lei que os rege, e quem rege espírito e matéria, é que giravam sempre dentro do mesmo círculo de ideias e em campos opostos, uns menosprezando os dados positivos da ciência, outros não levando em conta o princípio espiritual. Essa solução se encontra na ação recíproca do espírito e da matéria. Porque lembra quando a gente fala aqui de matéria, quando a gente fala de princípio inteligente, aonde que começou o processo de elaboração desse princípio inteligente? Num átomo, meus irmãos. Então, se o átomo ele tem um movimento inteligente, se um átomo faz uma ação inteligente, é porque nele habita um princípio inteligente que começa a ser elaborado. Então, a matéria ela é inerte. A matéria ela não tem nenhum movimento inteligente, ela não tem uma ação inteligente. Se o tem, é porque existe um princípio espiritual nela. E tem alguma coisa parada no universo? Nada está parado no universo. Mas tia, essa mesa está parada? Não está. Nada está parado. Os átomos não estão parados. E o que eu acho lindo, quando a gente aprende um pouquinho, por isso que é necessário que haja uma evolução moral e evolução intelectual. Porque quando você tem uma evolução intelectual acompanhada da evolução moral, você passa a entender melhor a intelectual e você passa a respeitar muito mais a criação. Então, à medida que a gente vai estudando, que a gente estuda um pouco sobre o universo, que a gente vai estudar sobre o corpo, que é também um universo, eu faço uma pergunta. Em algum momento, algo está trabalhando de forma isolada? No universo ou no organismo? Nada. Gente, tudo é no coletivo. Tudo tem colaboração. Tudo está para trabalhar, para ajudar, para servir
e cada um fazendo o trabalho que lhe compete. No universo, no macro como no micro. Então é Deus dizendo assim para a gente: eu quero todos interagindo e ajudando uns aos outros. Eu não quero absolutamente nada isolado e sozinho. Essa é a lei que rege o universo. Então, a própria criação já nos mostra isso. Em tudo há colaboração, em tudo há auxílio. E se um deixa de fazer, prejudica todos os demais. Então, a gente fala, quando que o planeta Terra teremos paz? Quando todos contribuírem para isso. Essa solução se encontra na ação recíproca do espírito e da matéria. Um age sobre o outro? Sim. É verdade que ela tira da maioria de tais fatos o caráter de sobrenatural. Porém, o que vale mais? Admiti-los como resultado das leis da natureza ou rejeitá-los completamente? Sua rejeição absoluta acarreta a negação da própria base do edifício. Ao passo que a admissão a tal título, suprimindo-se apenas os acessórios, deixa intacta a base. É por isso que o Espiritismo conduz tantas pessoas à crença em verdades que elas antes consideravam meras utopias. Então, negar tudo é tirar todo o cristianismo. É tirar todo o trabalho que Jesus fez. Não dá para tirar essa base. Esta obra é, pois, como já o dissemos, um complemento das aplicações do Espiritismo. A aplicação do Espiritismo é a prática do Espiritismo mesmo. De um ponto de vista especial agora. Os materiais se achavam prontos ou, pelo menos, elaborados desde longo tempo. Olha, então o livro A Gênese, ele começou a trabalhar depois que terminou o livro Céu e Inferno? Não. Ele tinha esse material. Porque o que aconteceu? O Kardec, ele catalogou. Olha, isso aqui, junto aqui com esse livro, esse daqui ainda não dá agora. E mesmo os espíritos, a gente vai ver isso, tanto em obras póstumas, quanto nós vamos ver na Revista Espírita, que muitas vezes os espíritos falavam o quê? Guarda esse material, estude, fique aí refletindo no que você está estudando e guarde para o momento exato nós autorizarmos a publicação. Então, o trabalho de Kardec, ele estava sendo monitorado pela espiritualidade superior. Então, é aquilo que eu digo, quando a gente diz assim, eu gosto de ler Kardec, a gente pode dizer, eu gosto de ler os espíritos superiores, comandado por Jesus Cristo. Porque quando a gente lê as obras básicas, nós estamos lendo os textos de espíritos superiores. Kardec faz comentários. Ou, aqui no livro A Gênese, ele vai inclusive falar, ele está baseado nas interpretações e nas pesquisas realizadas com os espíritos. Né? Repetindo, os materiais se achavam prontos ou, pelo menos, elaborados desde longo tempo, mas ainda não chegara o momento de serem publicados. Era preciso, primeiramente, que as ideias destinadas a lhe servirem de base houvessem chegado à maturidade. E, além disso, que se levasse em conta a oportunidade das circunstâncias. O Espiritismo não tem mistérios, nem teorias secretas. Tudo no Espiritismo deve ser dito com clareza, a fim de que todos o possam julgar com conhecimento de causa. Cada coisa, entretanto,
tem de vir a seu tempo, para vir com segurança. Uma solução dada precipitadamente, antes da elucidação completa da questão, seria mais uma causa de atraso do que de avanço, né? É a mesma coisa, a pessoa está chegando à casa espírita, está lá nos seus primeiros meses, e você já quer passar todas as informações para ela. Você vai adiantar a pessoa ou você vai atrasar a pessoa? Não tem condições, a pessoa não dá conta. A importância do assunto que aqui tratamos nos impunha o dever de evitar qualquer precipitação. Cenas do próximo capítulo. Vamos parar exatamente aí, marca no teu livro, você que está acompanhando em casa, porque hoje foi só a entrada da introdução. Nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir, poderemos dar a continuidade à introdução. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? A base do trabalho do livro A Gênese são esses 3 tópicos: a Gênese, os milagres e as predições. Kardec criou leis? Não. Por isso que a gente chama de revelação. Revelou as leis que já existiam, mas que não conhecíamos. Então diz, mas tia, como é que é esse negócio de reger? A gente reger o universo. Quem é que pensa? Eu, espírito. Logo eu atuo aonde? No fluido universal. Por isso a gente fala de um governo, por isso que ele fala desse chefiar, desse organizar. O nosso planeta Terra, ele tem as características materiais que a gente conhece, que nós também impregnamos, somos nós que construímos. Tem a própria construção da natureza, que é de ordem divina, e existe a construção psíquica do ambiente que nós estamos. De quem é essa construção? Nossa também. Então é por isso que na condição desses 2 elementos, eles fazem parte, como ele diz aqui, 2 elementos, ou se quiserem, 2 forças regem, governam, organizam o universo. Então olha a nossa responsabilidade como co-criadores. O espírito sozinho não tem muito sentido e a matéria sozinha também não tem muito sentido. É necessário que haja ação dos 2. Os 2 têm que reger. Se eu não entender espírito, se eu não entender a matéria na condição de um fluido universal primitivo, eu não tenho como entender a Gênese, eu não tenho como entender as predições, eu não tenho como entender os milagres. A matéria, ela é inerte. A matéria, ela não tem nenhum movimento inteligente, ela não tem uma ação inteligente. Se o tem, é porque existe um princípio espiritual nela. Quando você tem uma evolução intelectual acompanhada da evolução moral, você passa a entender melhor a intelectual e você passa a respeitar muito mais a criação. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Agradecemos a Deus, nosso Pai, por essa oportunidade de estarmos estudando o livro A Gênese. Agradecemos ao nosso Mestre por excelência e aos amigos espirituais aqui presentes que conduziram o nosso trabalho. Graça te damos, Senhor, que assim seja.